Bom dia, mulheres, bom dia, Igreja do Senhor, que Deus abençoe a sua segunda-feira. Estamos aqui em mais uma devocional, hoje, último dia do mês de junho, que Deus possa nos conceder um mês de julho abençoado. E aí, já vamos começar aqui com a nossa oração. Dijane, pode fazer a oração, por favor? Amém. Senhor Deus, muito obrigada por essa manhã tão especial. Obrigada por esse último dia de junho de 2025. Obrigada porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós entregamos esse nosso primeiro semestre ao Senhor. Dizemos que somos gratas, Pai. Somos gratas pelas alegrias e pelas lutas também. Obrigada por todo o ensinamento, por toda a bagagem que o Senhor nos entregou nesse ano, Pai, e pela vida, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, elas se renovam sobre a nossa vida todas as manhãs. Nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que esse restante de ano nós possamos aprender do Senhor, que nós possamos ser transformadas de dentro para fora, que nós possamos, Senhor amado, ser luz dentro da nossa casa, ser sal para aqueles que nós temos convivência, Senhor. Queremos ser mudadas, transformadas, não queremos viver apenas de palavras, mas de fato e de verdade, viver de ter uma vida real contigo, uma vida de transformação, de mudança, de restauração. Aquelas que precisam de restauração nos seus lares, Senhor, que o Senhor venha com essa restauração, que o Senhor venha com cura, Senhor, que o Senhor venha, Pai amado, com a provisão. Obrigada, Pai, porque a provisão já está do nosso dia. Tudo aquilo que precisamos, o Senhor já colocou na nossa mesa. Nós cremos, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada mulher que vai assistir essa live depois, Pai. Em nome de Jesus, que elas sejam alcançadas pela tua boa e perfeita vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós te bendizemos nessa manhã, Pai, e dizemos: eis-nos aqui com nossos corações, com as nossas mentes, com as nossas mãos, Pai, para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Edjane, muito obrigada. Olha, aqui o texto tem sugestão de Êxodo 12, versículo 11. Aonde está o leia aí, tem um tracinho, você pode apagar esse tracinho e colocar o número 11, é o versículo 11, tá? Que ele já está citado aqui no início, mas eu queria que nós fizéssemos a leitura de Jeremias 1. Mas antes disso, eu vou pedir para fazer a leitura do texto, e aí em seguida, eu imagino que você já deve ter deixado aberto aí Jeremias 1, e aí nós vamos fazer a leitura de alguns versículos de Jeremias 1. Ale, obrigada, tá? Nada, você mandou ler só porque você sabe da minha dificuldade de perdoar, né, Eneida, sua danada. Bom dia, meninas. A hora da escolha. Hoje quero compartilhar um pensamento sobre o destino profético. Muitas vezes estamos presos em situações que nos impedem de avançar para o nosso propósito. Foi assim com o povo de Israel no Egito e é assim conosco. Eles estavam cativos, mas Deus os chamou para atravessar, para alcançar o destino que ele havia prometido. Na Páscoa, Deus instruiu seu povo a tomar uma atitude, comer o pão asmo e sair rapidamente. O ato de atravessar, de se mover, era uma ordem para a libertação. Assim também a Santa Ceia é um chamado para nós nos movermos em direção ao nosso destino. Talvez você esteja enfrentando desafios que o impedem de avançar, mas quero lembrá-lo de que essa é a hora de atravessar. Às vezes, é o perdão que precisamos liberar para que possamos chegar ao nosso destino. José só alcançou seu propósito de ser governador depois de perdoar os seus irmãos. Então, deixe de lado o ressentimento e mova-se em direção àquilo que Deus tem para você. Amém. Amém. Obrigada, Ale. Aí, em Jeremias 1, eu quero ler com você os versículos de 4 a 9. Encontra aí Jeremias 1,
os versículos de 4 a 9. Diz assim: Jeremias é convocado a pregar. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui, ó Eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém. Eu não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sinta atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: Eis que a partir de agora coloca as minhas palavras em tua boca. E aí depois você pode seguir com essa leitura linda que é o chamado de Jeremias. Então, Jeremias aqui, Deus revelou a ele o destino que ele tinha. E ele quis dar uma desculpa. O que ele falou? Senhor, eu sei esse destino que o Senhor está me dando, essa visão de futuro, só porque tem o seguinte, eu não sei falar. Ele deu uma desculpa, né? Vamos falar sobre isso. Meninas, pastora Leia hoje não vai vir, é a última prova dela do semestre, então eu peço que você ore pela vida dela, para que ela faça uma excelente prova e que hoje ela entre de férias e venha com tranquilidade nos próximos dias ficar aqui conosco na devocional. E aí o tema de hoje é a hora da escolha. E o bispo traz para a gente aqui nesse primeiro parágrafo, se você tem a devocional e pode marcar, ou se você tem um caderninho, como o meu aqui de devocional, queria que você, se você tem o livro, você vai marcar aí, ó, Destino Profético. Na segunda linha, hoje eu quero compartilhar um pensamento sobre destino profético. Marca aí essas duas palavras, destino profético. Ou se você não tem, escreve aí no seu caderninho, destino profético. Destino profético é algo que nós vivemos e lutamos aqui na nossa igreja. O que é esse destino profético? A bispa já traz na última frase. É o destino que Deus já nos prometeu. Se você quer escrever, o que é esse destino profético? É o destino que Deus já prometeu para mim e para você. Lá na última frase também da devocional, a bispa traz outra definição de destino profético. É a direção daquilo que Deus tem para você. Então, destino profético é uma promessa que Deus tem para mim e para você, e é uma direção. Só que, para a gente viver aquilo que Deus já nos prometeu, nós precisamos de decisões, de atitudes, de ação que vai se mover, que vai nos levar em direção a viver o nosso destino. A nossa igreja, se você está aqui pela primeira vez, é Comunidade das Nações. Nós estamos sob a liderança do Bispo JB e da Bispa Disse. A nossa igreja é uma igreja que não acredita, que não prega a visão de um destino fatalista. Ou seja, quando eu e você nascemos, nós temos o dia, a hora, o minuto e o segundo para morrer. A visão do nosso bispo é que a minha escolha e a sua escolha, ela define o nosso futuro. Nossas escolhas definem o nosso futuro. Como assim? A partir daquilo que você escolhe, vai determinar se você vai ter longevidade ou não. Por exemplo, um dos princípios de honrar pai e mãe, você lembra desse princípio, honrar pai e mãe? E lembra que junto com ele tem 3 promessas? Então, quais são as promessas? Que teríamos vida longa,
que viveríamos dias felizes e que tudo o que fizermos prosperará. Então, é um princípio que, junto com ele, já traz a recompensa. Ou seja, eu aprendo que um filho que não obedece pai e mãe, ele está sujeito a quê? A ter uma vida curta, a viver dias tristes e a não prosperar. Eu que ensino sobre finanças, e às vezes quando eu pego alguma pessoa que eu atendo de consultoria, que há muito tempo vive esse ciclo de escassez, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você tem cumprindo princípios? Porque se você não cumpre os princípios, se você quebra os princípios, inclusive é uma frase do nosso bispo JB, os princípios vão quebrar você. Se eu quebro princípios, os princípios me quebram. E um dos princípios para a prosperidade é honrar pai e mãe. É honrar pai e mãe. Então, se você não honra seu pai e a sua mãe, você pode estar vivendo um ciclo de escassez por quebra desse princípio. Eneida, mas você não sabe como foi meu pai e nem sabe como foi minha mãe. Irmã, esse princípio, ele não tem condicionalidade. Se o meu pai ter sido um pai presente, eu vou honrar. Honrar é extremo respeito. E só fazendo um parênteses acerca de finanças aqui, se você tem condição financeira de abençoar hoje os seus pais que estão na velhice, porque eu imagino aqui que vocês estão todas na minha faixa etária de idade, abençoar a vida do pai e da mãe é um terreno fértil. Se você tem condição hoje de abençoar todos os meses, por exemplo, minha mãe, ela não trabalhou, ela estudou, ela fez contabilidade, mas meu pai, na época, nós somos 3 filhos. Meu pai, na época, deu a opção: ou você vai trabalhar, ou você vai exercer a sua maternidade. As duas coisas, para mim, não vai ser viável. E minha mãe teve que fazer a escolha. Então, ela não exerceu a profissão dela de contabilidade apenas para cuidar dos 3 filhos. Ô, gente, e hoje, nós 3, eu tenho o prazer de, no dia do meu pagamento, fazer uma transferência para a conta da minha mãe. E eu falo isso para os meus 2 irmãos, e todos nós fazemos. Abençoar a vida dos nossos pais é um princípio da generosidade e é um terreno fértil. Pode abençoar. E eu até queria convidar você, Eneida, mas olha, minha mãe já é aposentada, meu pai já é aposentado, mas faça uma oferta de gratidão, mês após mês. Mãe, olha, e eu falo isso para minha mãe: mãe, essa transferência para a conta da senhora, sabe o que é? Eu quero honrar a vida da senhora. Eu quero honrar porque a senhora abriu mão da profissão da senhora para cuidar de nós 3. A senhora abriu mão para exercer a maternidade. E pode ter certeza, a vida dos nossos pais é um campo de prosperidade, é um terreno fértil, assim como o altar do Senhor, aonde você leva o seu dízimo e a sua oferta. Então, nessa manhã eu trago esse princípio para você. Vou voltar para cá. Então, escreveu o que é destino profético? Então, no primeiro parágrafo vai trazendo: o destino profético é o destino que Deus já havia prometido para mim e para você. Lá no Salmo fala o seguinte: antes mesmo de que você viesse, eu já tinha todos os seus dias escritos na palma da minha mão. No segundo parágrafo traz o seguinte: para você alcançar o seu destino profético, é necessário uma atitude. Para movermos em direção ao nosso destino, é necessário uma atitude. Ô, gente, só um pouquinho. A Bíblia, ela é marcada por atitudes. Todos os milagres, junto com o milagre, tinha uma atitude atrelada ao milagre. Vamos só relembrar aqui? A Bíblia não é o seguinte: fique parado que tudo vai acontecer na sua vida. Não. Todos os milagres tinham uma atitude. Lembra do cego? Que Jesus dá o comando: olha, vai lá e lava no tanque. O outro, ele falou, olha, o outro, por exemplo, Zaqueu, qual foi a atitude de Zaqueu?
subiu na árvore. O outro subiu no telhado. A mulher do fluxo do sangue teve que caminhar e a atitude dela foi tocar no manto. Ô, gente, o milagre, ele precisa de uma atitude. Se você está sem trabalhar, como é que você vai começar a trabalhar? Você precisa entregar currículos. Se você terminou o seu ensino médio e ainda não fez faculdade e quer e deseja um futuro próspero, você precisa estudar, você precisa se profissionalizar. Então, para você chegar no destino profético, naquilo que Deus já tem para você, é necessário uma atitude. Quais as atitudes? Qual foi a visão de futuro que Deus já te deu, que você ainda não tomou as atitudes necessárias? Eu e você, quando viemos nessa terra, Deus colocou dentro de mim, dentro de você, dons e talentos e um propósito. Eneida, o que é o propósito? É aquilo que você foi chamada para fazer. Sabe aquilo que você faria se não precisasse de dinheiro envolvido? O que você faria e faria de graça? Eneida, se eu tivesse a oportunidade de fazer isso, exemplo, se eu tivesse a oportunidade de falar assim, olha, você não precisa ir trabalhar no serviço público, se você quiser viver só fazendo isso, não se preocupe, porque o dinheiro vai entrar na sua conta todo mês. Eu amo organizar a vida financeira da pessoa. Chegar com tudo, Eneida, essa é a minha situação. Todas as minhas dívidas, todos os meus cartões de crédito, tudo em relação à minha vida financeira está aqui. Essa é a minha bagunça. Eu amo pegar uma pessoa que está no caos financeiro e colocar ela como investidora. Qual é o seu destino? Qual é o seu propósito? Aquilo que você faz muito bem. Deus colocou esses dons e talentos dentro de você. E aí, para você se mover a esse destino, você precisa de uma atitude. No terceiro parágrafo, fala o seguinte: vamos enfrentar desafios para a gente viver e chegar nesse destino. Meninas, lembra da vida de José? José, quando ele recebeu o sonho, ele ainda morava junto com os pais e junto com os irmãos. Lembra dessa passagem? José vai e conta para os irmãos, olha, eu tive um sonho e nesse sonho os feixes, eles se dobravam em direção a mim. Sabe o que eu aprendo? Não conte os seus sonhos antes de que Deus complete a visão na sua vida. Sabe por quê? Um sonho contado antes da hora, ele gera inimigos que vão guerrear contra os seus sonhos. Só conta o seu sonho para quem acredita na visão e para quem vai lutar com você para que esse sonho aconteça. José contou o sonho dele. E ao contar aquele sonho, ele não sabia que os próprios irmãos iriam se tornar inimigos do sonho dele. Por isso que aquilo que Deus colocou no seu coração, cuidado para você não sair falando, às vezes no seu trabalho, para pessoas que não vão sonhar junto com você. Só compartilha o seu sonho com pessoas que vão sonhar com você. E o melhor de tudo é quando você realiza o seu sonho. E aí sim, você vai poder compartilhar. Quando Deus entregou o sonho para José, do momento da visão do sonho até o cumprimento do sonho, ele teve que passar por um longo processo. E em todo o tempo, esse processo ele foi marcado por atitudes. E se José não tivesse permanecido firme, posicionado, ele teria desistido e a promessa não iria acontecer. E no final da vida de José, nós aprendemos que a visão de futuro, o destino profético, ele vai passar por barreiras. E uma das principais barreiras, sabe qual que é? Chegar bem pertinho aqui de você. O perdão. O perdão é algo que nos impede de viver o destino profético. Eneide, o que é o perdão? A palavra perdoar vem de perder no ar. Pode falar, Lê.
Eu fiz uma brincadeira contigo, mas é muito interessante como isso vem acontecendo na minha vida. É das meninas que me acompanham aqui desde que eu entrei, sabem que a grande dificuldade minha é exercer o perdão. Eu fico me lembrando sempre das coisas que aconteceram e elas me machucam. E um dia ela conversou comigo no particular, e nele também, né, sobre como que isso funciona, que a gente simplesmente toma uma decisão. Eu digo para vocês que é uma decisão que a gente toma sim. Ele não acontece da noite para o dia, mas ele acontece. Hoje, quando você começa a querer que ele exista na sua vida, né? Hoje, eu não penso se eu perdoei ou não, eu simplesmente não sinto mais dor. E isso eu acho que é uma forma de entender que o perdão aconteceu, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que sempre orar por aquilo que a gente quer. E realmente libera nosso peito, tira peso do coração, é muito bom. Obrigada, Lê. Meninas, enquanto você não perdoar, o que é a falta de perdão? Você revive a cena várias vezes. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Obrigada, Lu, e obrigada, Lê. Quando eu sei que eu perdoei? Quando eu volto na cena e aquela cena não traz dor mais ao meu coração. Enquanto a gente não perdoa, você amanhece e anoitece. Você dorme com aquela pessoa que te ofendeu. E perdão, meninas, não é um sentimento, ele é uma decisão. Porque se você não decide perdoar essa mágoa, esse rancor, sabe o que acontece? A falta de perdão te faz você reviver a cena daquilo que aconteceu como se fosse real. Nós sabemos que o nosso cérebro ele não sabe definir como aquilo que é passado e aquilo que é presente. Enquanto você não perdoa a cena, você vive aquela cena como se fosse presente, como se fosse real no dia de hoje. E nós por muito tempo, nós achamos que perdoar, às vezes, a pessoa não quer perdoar porque ela acha que para ela perdoar, ela precisa manter a pessoa com ela. Às vezes foi alguém que te ofendeu que não faz parte do seu ciclo principal de relacionamento, que talvez vai dar para você perdoar e encerrar a relação naquele perdão. Você não precisa conviver com ela o tempo todo, mas existem pessoas que você vai ter que perdoar e você vai ter que conviver com ela. Como, por exemplo, nosso pai, nossa mãe. E o perdão, ele é decisão. Sabe? Para você chegar ao seu destino, o ponto principal é o perdão. E nem dá mais por quê? Porque o perdão, a mágoa, o ódio, o ressentimento, são coisas que dentro de nós nos faz adoecer. Lembra da passagem da mulher de Ló? Da passagem de Ló? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E ele falou o seguinte, olha, Ló, sai da sua terra, leva a sua família, e ele deu o comando, não olhe para trás. Só vai. Atravessa. O tema que é a hora da escolha. Escolha obedecer. E você sabe o que acontece com a mulher de Ló? O que acontece? Ela ouve o comando e na hora que eles estão saindo, ela olha para trás. Quando ela olha para trás, esse olhar para trás, que representa uma desobediência, que representa não querer deixar o passado, não querer atravessar, o que acontece? Ela virou uma estátua de sal. Sabe o que eu aprendo? A hora é agora. Deus está nos chamando. Atravessa. Vamos para o nosso destino. Aquilo que eu preparei para você. Uma vida de vitória. Uma vida de você cumprir o seu propósito. Mas se você fica paralisada na falta de perdão, no ressentimento, no ódio, na amargura, você vira uma estátua de sal. Você fica paralisada. Você não avança. Será que essa paralisação de hoje que você tem vivido, talvez não é porque você tem olhado para trás? E nem do que é olhar para trás? É viver no seu passado, presa às suas ofensas. E aí, sabe o que acontece? Você não avança para aquele destino que Deus preparou para você. O que tem feito você estar paralisada?
O chamado de hoje é, Eneida, vai ser quando? É hoje, é agora. Tome as atitudes para você viver aquilo que Deus te chamou, aquilo que Ele preparou para você. Porque enquanto você está paralisada na falta de perdão, no ressentimento, no ódio, na amargura, no orgulho, você não vai avançar. Você vai ficar como a mulher de Ló, paralisada. E eu vou dizer uma coisa para você, para a gente fazer a oração final. Enquanto você desobedece, enquanto você não quer avançar, você para ficar olhando para trás, para aquilo que você viveu, o seu passado, você vai viver uma vida estagnada. E sabe, se só eu e você sofrêssemos as consequências, não tinha problema. O problema, sabe o que é? Que junto com a nossa falta de avanço para aquilo que Deus nos chamou, paralisada, olhando para trás, os nossos filhos sofrem a consequência. A maior fatura, minha e sua, de não avançar para aquilo que Deus nos chamou, quem vai pagar essa fatura é os nossos filhos, como foi com a mulher de Ló. Você sabe a história? Ela olhou para trás, ficou paralisada, Ló sai da terra, junto com as duas filhas, e as filhas dele, preocupada em manter a posteridade, embriaga o pai da bebida alcoólica para ele, certamente vinho na época, e ambas fazem sexo com o pai. Ambas fazem sexo, ou seja, uma falta de posicionamento para viver aquilo que Deus já tinha dado comando, a desobediência de uma mulher, de uma mãe, faz com que as filhas cometam esse grande pecado. E aí a história depois, por uma boa parte, é ruína. Então, o meu chamado hoje para você é: atravessa, rompe com as dificuldades, rompe com a barreira. Se é falta de perdão, decida. Decida quando? Decida hoje. O nosso chamado é para o agora. E eu não tenho dúvidas que há um destino, há um propósito, há algo extraordinário preparado para mim e para você. O Bispo JB tem uma frase: eu vi o futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. Tome as atitudes acerca do seu futuro. E eu quero orar com você. Senhor, nessa manhã, Pai, o nosso chamado é viver aquele destino que o Senhor tem preparado para nós. Assim como foi com Jeremias, o Senhor trouxe a visão para ele de futuro. Mas Jeremias, naquela hora, trouxe desculpas. E talvez eu e essas irmãs que estão aqui, nós já sabemos de um futuro lindo que o Senhor tem para nós. O Senhor já até deu a visão. Mas nós estamos paralisadas nas desculpas como Jeremias. Desculpas como: eu não dou conta, eu não sei fazer, eu estou velha demais, eu não tenho tempo, meus filhos estão pequenos. Ou como Jeremias: eu não sei o que fazer, eu não sei falar. Talvez outras eu não tenho dinheiro. Eu nasci numa família muito pobre, muito humilde. Senhor, nessa manhã, seja qual for a desculpa que essas mulheres têm dado, eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, nos faz avançar. Abre a visão dessas mulheres, a visão do futuro lindo, aquele futuro que está descrito que olhos não viram, que ouvidos nem ouviram e que nem penetrou o nosso coração. É aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nessa manhã, dê visão de futuro a essas mulheres, que elas possam olhar para aquilo que está diante dela, que ela possa olhar para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, e ver que há algo extraordinário guardado para mim e para cada uma delas. A mulher de Provérbios 31, ela não dá desculpa. Ela olha para o futuro e ela sorri, porque ela sabe que o futuro está esperando com coisas tão lindas. Pai, mas para cumprir e para viver essas promessas, que muitas daqui já recebeu promessa, já recebeu palavra, é necessário atitude, Senhor. No dia de hoje, Pai, visita cada uma delas, dê a elas inteligência, sabedoria para agir em relação ao destino, em relação à promessa. Senhor, quando o Senhor foi, o Senhor disse que o Senhor deixaria o Espírito Santo, que seria o nosso ajudador. Espírito Santo,
possua as nossas vidas nessa manhã e nos ajude a tomar as decisões necessárias. E eu quero terminar, Senhor, fazendo um pedido tão especial. Aquelas mulheres, Pai, que o perdão tem sido uma barreira para viver o algo extraordinário, para viver a prosperidade, para viver a beleza de um futuro próspero e abundante. Se a barreira se chama nessa manhã perdão, ou até mesmo orgulho, eu quero te pedir, Senhor, ajude elas a perdoar. Ajude elas, Senhor, a liberar, a viver uma vida na liberdade que só quem perdoou é capaz de viver. Aquele perdão, Senhor, que custa tanto para cada uma dessas mulheres. Aquele perdão, Senhor, que elas muitas das vezes não têm dado, porque acha injusto perdoar. Nós aprendemos com o Senhor, que o Senhor foi aquele que perdoou. O Senhor foi aquele que comeu junto com Judas, mesmo sabendo que no dia seguinte ele iria trair. Senhor, nós queremos aprender do Senhor. E nós recebemos nessa manhã força para perdoar. E dizemos, Satanás, você é um perdedor. Na nossa vida, nós iremos viver a liberdade através do perdão. Por isso, Espírito Santo, ao longo do dia de hoje, fala, ministra no coração dessas mulheres as atitudes que vão ser necessárias para ela viver a promessa que o Senhor já deu. Senhor, eu quero te agradecer e eu quero te louvar nessa manhã, em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Seja fortalecida. Seja encorajada. Eu vou encerrar a gravação. Meninas do YouTube, um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Cadê a